Nesse vídeo, vamos ver como foram as questões da prova da terceira fase da 17ª Olimpíada Brasileira de Biologia, fase seletiva para as Olimpíadas Internacionais. A prova teve 30 questões, a primeira delas começa falando sobre desenvolvimento de medicamentos para o uso no tratamento de doenças humanas. Qualquer droga para ser liberada para o uso em seres humanos tem que passar por testes que vão avaliar eficácia e segurança, para o uso em seres humanos. Esses testes envolvem uma fase pré-clínica, onde são feitos estudos in vitro e in vivo, e aí sim, uma vez aprovada nessa fase pré-clínica, ela vai para a fase clínica, onde são feitos testes em humanos. E apenas após passar por testes em humanos e uma vez avaliada a segurança e a eficácia desse medicamento, aí sim ele poderia então ser liberado para uso em seres humanos. Lembrando que todo medicamento pode apresentar efeitos colaterais, mas ele ter sido aprovado nessa fase clínica pressupõe que esses efeitos colaterais são raros e que a relação risco-benefício, ou seja, o que ele oferece em termos de benefício, supera os riscos que ele oferece para uma parcela, às vezes, mínima da população que vai consumir aquele medicamento. Então a questão trouxe para a gente os resultados de testes in vitro que foram feitos. Lembrando que os estudos in vitro são a fase mais precoce ali, na fase pré-clínica ainda, do início dos testes. E a observação de bons resultados nessa fase ainda não permite a liberação desse medicamento para uso em humanos, porque ele ainda não passou pela fase clínica de testes, certo? Basicamente, o que eles fizeram aqui foi, eles pegaram uma linhagem de células, infectaram essas células com SARS-CoV-2, o vírus da Covid, e pegaram essas células infectadas e dividiram em dois grupos. Um grupo que foi incubado num meio de cultura, apenas o meio de cultura, e o outro grupo foi colocado num meio de cultura contendo o princípio ativo, a droga que estava sendo testada. E a ideia era avaliar como que essa droga iria interagir com células infectadas pelo vírus SARS-CoV-2. Aí a questão traz pra gente o resultado na forma dessa ilustração aqui. Cada uma dessas bolinhas aqui são células, A gente tem aqui o grupo controle, sem o princípio ativo no meio de cultura, e o grupo experimental. A gente repara que o grupo controle, a gente observa, que ao longo de 6 dias houve uma proliferação celular bem observável, E lembrando que essas células estão infectadas pelo vírus. Ao passo que no grupo experimental, que tinha no meio de cultura a droga, a gente não observa um crescimento tão acentuado, uma proliferação tão acentuada dessas células infectadas pelo vírus. Então, o grupo controle começou com 14 células e depois de 6 dias tinha 35, um crescimento bem considerável. E a garrafa experimental, o grupo experimental, começou também com 14 e ao longo no final dos 6 dias tinha apenas 16. Apesar de ter mais células do que no começo, mas foi um crescimento que não tem uma significância estatística, enfim, considerável. E a gente pode, a princípio, deduzir que isso aqui é um bom resultado, Esse princípio ativo, de alguma forma, ele preveniu, ele impediu a proliferação de células infectadas pelo vírus. Aparentemente é um resultado positivo, Posteriormente, eles fizeram análises moleculares e observaram que as células do grupo experimental, que tinham o fármaco, o princípio ativo, a droga, no meio de cultura, apresentaram alterações em proteínas P53 e citocromo C citossólico. E aqui a pessoa já pensa em apoptose, ou seja, sintetizando, essa droga, estava levando células infectadas pelo vírus a sofrer apoptose. Finalmente, a questão traz aqui 4 afirmativas para o participante saber, avaliar qual delas estava correta ou não. Vou fazer um comentáriozinho breve sobre cada uma delas. A primeira diz: as proteínas P53 podem ter sido quantificadas via Western blot. Sim, a técnica Western blot permite a quantificação da expressão de proteínas. Esse texto aqui fala sobre a técnica Western blot. Ele explica a técnica, a teoria por trás da técnica e as limitações da técnica, Eu vou trazer ele só para tocar aqui num ponto que eu considero que é importante. Aqui os autores reforçam que a técnica pode ser utilizada para a quantificação da expressão de proteínas, mas é importante o pesquisador estar consciente de que os dados produzidos por essa técnica são semi-quantitativos. Isso porque ela oferece uma medida relativa e não absoluta da quantidade de proteínas. Então, sim, ela pode ser utilizada para quantificar proteínas, mas é bom a pessoa ter consciência de que é uma medida relativa. A 2 disse que os bons indicativos dos testes in vitro já seriam suficientes para você recomendar esse medicamento, essa droga, para o consumo de seres humanos, e como a gente já discutiu ali em cima, não. Os testes in vitro estão na fase pré-clínica e, enfim, ainda nem passou por testes em humanos, portanto, ainda não seria possível, enfim, seguindo preceitos bioéticos, colocar essa droga para consumo de seres humanos. Não se tem certeza ainda da eficácia e principalmente da biossegurança dela em relação a seres humanos. A 3 e a 4 envolvem diretamente o tema apoptose. A 3, por exemplo, insinua que as células do grupo experimental estavam sendo destruídas por necrose, e como a gente viu ali, a gente tinha elementos para suspeitar de apoptose, P53 e citocromo C citossólico. Aqui era fundamental que o participante percebesse esse detalhe e soubesse também a diferença entre apoptose e necrose. E a 4 era basicamente para saber se o participante tinha consciência da participação do citocromo C na via intrínseca da apoptose. O citocromo C mitocondrial, componente ali das mitocôndrias, uma vez no citossol, por isso o citocromo C citossólico, ele ativa caspases e ativa a via intrínseca da apoptose. Então ele participa sim da interrupção do ciclo celular.
Assim como as proteínas P53, que tem ali uma função, inclusive, antitumoral, né? E o mecanismo de operação dela vai ser, ela vai identificar erros irreparáveis no DNA, e se ela identificar esses erros, ela vai, então, dar início também ali a cascata de ativações de proteínas caspase, que vão levar a célula também a sofrer apoptose. Portanto, esses dois componentes são fundamentais ali na ativação de alguma via que vai levar a célula à apoptose. Eu já recomendei antes e recomendo de novo, leitura do capítulo 18 do Alberts, Morte Celular, aqui ele vai explicar tudo sobre a apoptose, todas as vias de ativação, vai aparecer aqui a P53, vai falar sobre citocromo C citosólico e vai falar também sobre a diferença de apoptose para necrose. Então é importante a pessoa estudar isso. Tem outros materiais também, óbvio, mas eu gosto muito desse aqui especificamente. A questão 2 traz o resultado de um PCR quantitativo com as amostras celulares nos dias 1, 3 e 6 do experimento, avaliando a carga viral tanto no grupo controle quanto no grupo experimental. No gráfico, a gente observa que no dia 1 a carga viral do grupo controle e do grupo experimental era igual. 3 dias depois, o grupo experimental apresentou uma carga viral levemente menor que o grupo controle, mas essa diferença não era estatisticamente significativa, poderia ter sido provocada por algum ruído na experimentação, né? Algum problema ali, algum erro na experimentação. Enquanto que no dia 6 a gente nota que a carga viral no grupo experimental era bem menor que no grupo controle, e essa diferença foi estatisticamente significativa, por isso que eles colocaram esse asterisco aqui. Eu vou mostrar dois textos aqui, só para mostrar na prática como que essa coisa da significância estatística pode surgir em gráficos, em textos, né, científicos de verdade. Por exemplo, aqui os autores colocam o gráfico, né, e embaixo tem a legenda. Vamos ver o conteúdo do gráfico primeiro. Esse é o máximo de zoom que eu consegui dar. Repara que aqui tem as colunas, né? O gráfico, então, vai ter aqui a informação, e em cima das colunas eles colocam o seguinte, alguma informação. NS significa não significativo, né, não estatisticamente significativo, e os asteriscos que eles colocam representam algum grau de significância estatística. Então tem uma coluna aqui que vai ter um asterisco, outra que vai ter 3, outra que vai ter 2. E isso é um artifício para não poluir o gráfico com muita informação, né? Para não ficar uma coisa muito poluída. E aqui na legenda do gráfico ele explica, ó, NS não significativo, se tiver um asterisco P menor que 0.05, dois asteriscos P menor que 0.01 e etc, entendeu? Nesse outro texto aqui, bem interessante também, eles já usam uma outra estratégia, né? Aqui eles já foram direto ao ponto, eles colocam as colunas, né, e colocam aqui uma barra abrangindo todo esse grupo aqui e colocam a significância direta, ó, P igual a 0.003, tá vendo? Já foram direto ao ponto, não colocaram um asterisco. É possível também, né? Depende do que o autor acha, né? Se vai ficar muito poluído, se não vai comprometer tanto o aspecto visual do gráfico, porque o gráfico é um artifício para justamente assim simplificar a vida da pessoa, né? Do leitor. O gráfico tem que ser um recurso objetivo. Aqui eles julgaram que colocar o P direto não seria nada que iria afetar a objetividade do gráfico. Então, ok, funcionou também. A questão 3 comenta que num cenário pandêmico provocado por um vírus, por exemplo, como a pandemia do Covid, existe uma preocupação com o surgimento de novas variantes desse vírus. Essas novas variantes são produto de mutações ali no genoma do vírus. Quando você tem ali um acúmulo de mutações em sequências importantes, né, do genoma daquele vírus, você já pode classificar ele numa nova variante. Vocês devem lembrar que no caso do SARS-CoV, as mutações que mais preocupavam eram aquelas que estavam relacionadas ali com a proteína spike, que é uma proteína presente no envelope do vírus, e que o vírus utiliza aquela proteína para, enfim, reconhecer e entrar nas células que ele vai parasitar, né? E essa proteína spike do envelope do vírus também é o antígeno que a gente vai utilizar para produzir anticorpos contra ela especificamente. Então, quando a gente é infectado pelo vírus ou quando a gente vai lá e toma a vacina, a gente produz anticorpos contra essa proteína especificamente. Conforme o vírus vai sofrendo mutações e essa proteína vai mudando a forma dela de forma, né, suficiente a ponto dos anticorpos que a gente produziu não conseguirem mais reconhecer essa proteína, toda a resposta imune que a gente desenvolveu, seja pela vacina ou pela infecção pelo próprio vírus, já não tem mais, já perde, né, a função. Perde a eficácia, né, no combate a um novo contato com essa cepa do vírus que tem uma proteína diferente. E a questão 3 falou sobre a importância de se vigiar essas novas variantes justamente para se atuar, né, especificamente ali contra essas novas variantes que poderiam trazer de novo, né, enfim, uma piora do cenário pandêmico. E essa vigilância se dá por sequenciamento genômico do vírus, né, para reconhecer mudanças em pontos ali críticos do genoma do vírus. E como é que é feito esse sequenciamento? Bom, aqui eu trouxe um fluxograma de sequenciamento de DNA, utilizando ali bactérias, né? Mas assim, a ideia é a mesma. Você pode utilizar aqui também o vírus, lembrando que o SARS-CoV é um vírus de RNA, então o sequenciamento se dá, né, no genoma de um vírus de RNA. Eles têm, inclusive, técnicas para isso. Eles podem, por exemplo, transformar, né, o RNA do vírus em DNA por transcriptase reversa e depois ler numa maquininha que nem essa aqui. Todas essas técnicas existem, mas o ponto-chave aqui é justamente essa maquininha aqui, que é o leitor, né, do genoma, que vai oferecer, que vai dar aqui, que vai aparecer através dela, né, vai aparecer na tela do computador, e ali o pesquisador vai ter acesso à sequência de nucleotídeos do genoma do vírus, por exemplo, e vai poder ali fazer a organização, né, desse genoma, vai reconhecer, né,
os genes, né, os pontos críticos ali de, enfim, transcrição e tradução de proteínas, e vai poder também fazer comparação entre linhagens diferentes, né? Que aí você poderia, então, conseguir, inclusive, organizar os vírus em linhagens distintas. A questão 5 trouxe aqui o teste rápido, né, para identificar Covid-19, um teste que foi muito utilizado no começo da pandemia, depois foi caindo um pouco em desuso porque foi se preferindo utilizar o teste de PCR, né, que oferece uma confiança maior. Esse aqui ele é menos preciso e menos confiável, mas o ponto é, ele oferece aqui para você, você pode observar se você deu positivo para algum tipo de imunoglobulina, especificamente aqui IgG e IgM. Esse teste aqui deu positivo para IgG. O que isso significa? Já a pessoa que fez o teste já teve contato com o que está sendo avaliado, no caso aqui, o vírus da Covid-19. No caso da IgM, ela indicaria uma fase inicial da resposta imunológica. E a IgG é uma imunoglobulina que surge ali já numa fase mais tardia, quando a pessoa, inclusive, já está até curada da doença. Mas que permanece como um sinal que a pessoa já teve contato com aquele patógeno. Então lembre aí, G de já, a pessoa já teve contato com o vírus. Uma outra limitação desse teste aqui é que esses anticorpos, essas imunoglobulinas, né, por exemplo, a IgM, demoram um pouco para aparecer na circulação, né? Então a pessoa pode estar infectada pelo vírus, mas não aparecer a IgM, e a pessoa daria ali um falso negativo, por exemplo. A questão 6 trouxe aqui um outro método diagnóstico, aqui o PCR quantitativo, que utiliza fluorescência, né, para avaliar ali a presença de informação genética, genoma viral, em um determinado paciente. Eles fazem uma transcriptase reversa, transformam o RNA viral em DNA, marcam esse DNA com primers específicos, e esses primers têm uma sonda que libera fluorescência e gera um gráfico que nem esse aqui, que ao longo dos ciclos, a fluorescência vai aumentando, significa o quê? Que tem genoma viral presente, né? Eu estou mostrando aqui agora a prova da segunda fase da 14ª OBB. Quem está acompanhando a série deve lembrar que teve ali essa sequência de questões sobre PCR em tempo real, né? Que é uma técnica igual àquela que está acontecendo lá na prova que a gente estava analisando agora. Aqui utilizando a sonda Tacman, que é justamente a que oferece a fluorescência, né? Aqui estava uma ilustraçãozinha de como é que funciona, né? A fluorescência sendo emitida ali. O gráfico que eles mostraram aqui na prova é bem semelhante àquele que a gente está vendo agora, né? Duas curvas. E a curva A, a primeira que começa a apresentar a fluorescência, indica uma presença ali em maior quantidade do genoma que estava... Aqui no caso eram células tumorais, né? E a questão 8 aqui dizia justamente que na amostra havia a maior quantidade de sequências-alvo, né, do DNA nas células tumorais, então por isso que ele começou a apresentar a fluorescência primeiro. E lembrando que é uma PCR quantitativa, né? Então permite que a gente tenha esse tipo de informação. Aqui nós temos 2 pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV, mas repara que o paciente A, a curva dele subiu primeiro que a do paciente B. Isso indica que no paciente A, a carga viral é maior, certo? Por isso que a maior quantidade, né, dessas sequências-alvo nele levou a curva dele a subir. Precisou de menos ciclos da PCR para começar a emitir fluorescência. E com base nisso, a gente pode inferir que se o paciente A tem maior carga viral, ele também vai ter sintomas mais graves, né, e tem maior risco ali de um cenário mais grave do que o paciente B. Mas isso é apenas uma inferência com base nessa informação aqui. Teria uma série de outros fatores que deveriam ser considerados, né, específicos de cada um deles para poder chegar a essa conclusão. A questão 7 é uma questão de interpretação de gráficos. Ela traz aqui um experimento de espectrofotometria para, enfim, embasar a questão, né? Basicamente, ela traz aqui uma reação do iodo com o amido, onde o iodo, que tem uma coloração laranja, quando na presença de amido, forma uma solução azul escura. E se você adicionar nesse meio enzimas carboidrase, ela vai quebrar o amido em glicose, e essa solução vai diminuindo, né, a intensidade da cor, o azul escuro vai ficando azul mais claro, até eventualmente só ter iodo, né, e glicose na solução, e ela teria então a coloração laranja, semi-transparente. Por algum motivo, algum pesquisador precisa de uma solução de amido a 2%, com concentração a 2% de amido, e ele vai utilizar esse sistema dessa reação com iodo mais presença de carboidrases para atingir essa solução com amido a 2%. E como é uma reação que envolve cor, ele vai usar a espectrofotometria para saber, né, enfim, quando é que ele chegou nessa concentração desejada. Antes ele precisa de um controle para dizer para ele o quanto de absorbância no espectrofotômetro significa 2% de amido. E é isso aqui que esse primeiro gráfico oferece. E depois ele vai comparar a atividade de 2 enzimas carboidrases para saber qual delas é mais eficiente, qual delas atingiria 2% de amido mais rápido. Então esse primeiro gráfico era o padrão, né? É o que diz para ele, tanto de absorbância no espectrofotômetro significa tantos de concentração de amido. Eixo vertical, absorbância, né, em porcentagem de luz captada, e eixo horizontal, porcentagem, concentração, né, de amido em porcentagem. Repara que de acordo com esse padrão, você atinge 2% de concentração de amido a 40% de absorbância. Então você pega uma solução concentrada de amido, coloca as carboidrases nessa solução, quando atingir 40% de absorbância, você sabe que você tem ali agora 2% de amido, concentração de amido. Lembrando que 100% de absorbância aqui significa
solução concentrada de amido, portanto azul escura, né? E conforme esse amido vai ficando menos concentrado, a solução tende a ficar o quê? Considerando que aqui tem o iodo, né? Ela vai ficando laranja transparente, né? E ela vai tendo menos absorvância. Não tem como chegar a zero de absorvância porque o iodo tem uma coloração dele própria, característica, né? Mas vai ser menos do que o azul escuro da solução concentrada. E aqui a gente tem um gráfico comparativo da atividade das duas enzimas. Repara que a enzima A chegou em 40% de absorvância primeiro, antes que a enzima B. A enzima B, na verdade, nunca chegou lá, né? Então a enzima A ela é mais eficaz, mais eficiente, mais rápida em atingir a absorvância de 40%, logo 2% de concentração de amido, do que a enzima B. E quanto tempo ela levou para chegar em 40%, logo 2% de concentração? Entre 4 e 6 minutos, portanto 5 minutos. Faz uma média básica, né? Daria isso. Minha crítica em relação a esse gráfico aqui. Eu tenho a impressão de que esse eixo aqui deveria estar invertido, né? Porque aqui a gente tem a solução, teoricamente, né, mais concentrada, e essas enzimas estão diminuindo a concentração de amido. Portanto, aqui a absorvância teria que ser máxima e aqui menor. Então eu tenho a impressão de que o 100 deveria estar aqui embaixo e aqui em cima 0. É apenas um detalhe, mas eu decidi comentar isso porque, enfim. Questão 8, mais uma questão complicada de leitura e interpretação de gráficos. Mais uma vez eles vão trazer aqui alguma molécula que está sendo testada no uso, né, como uma molécula para combater, né, para tratar o vírus SARS-CoV. Aqui eles estão estudando essa molécula beta-DN4-hidroxicitidina, que a gente vai chamar de NHC. Um antiviral de amplo espectro que já tem eficácia observada em outros vírus de RNA, como ebola, influenza, corona, inclusive. Nesse estudo, eles avaliaram a quantidade de partículas virais que seriam produzidas, né, em células infectadas por esse vírus, em diferentes concentrações do fármaco, enfim. E também a taxa de inibição. Outro fator avaliado foi a indução de erros genômicos gerados nas novas partículas virais. Erros genômicos esses provocados pela droga. E aí, então, a questão trouxe os gráficos, né? A gente nota aqui nesse primeiro gráfico que o título de SARS-CoV foi reduzido a 0 ou quase 0 numa concentração de 1 micromolar de NHC. Esse segundo gráfico aqui mostra pra gente que essa mesma concentração desse NHC levou a uma inibição também de 100% do vírus. E uma coisa importante que eu notei desse gráfico aqui é que ele mostra que 1% já seria suficiente para você ter 100% de inibição do vírus. Sabe, se você for até 10 micromolares, por exemplo, você não vê aqui, né, como, não vê nenhuma diferença, né? 1% já seria suficiente para levar a 100% de inibição do vírus. Ou seja, você não precisa de concentrações maiores do que essa, teoricamente, de acordo com esse gráfico aqui. Em outras palavras, pensando numa questão aqui de custo-benefício, seria desperdício fazer, produzir esse fármaco, contendo essa molécula, numa concentração maior que 1 micromolar, porque 1 micromolar já resolve o problema. Tanto na redução do título quanto na inibição. E esse terceiro gráfico aqui mostra o total de erros provocados no genoma viral pela droga, né? Eu vou mostrar esse gráfico no artigo original porque lá a qualidade é um pouco melhor. Tá aqui, o artigo original é esse, vai ter link para ele na descrição para quem quiser ler. Aqui, ó, resultado, o NHC é um potente inibidor de MERS-CoV e também de SARS-CoV, né? As variantes que estavam surgindo ali na pandemia de Covid. Aqui, aqueles gráficos que estão citados lá, repara que aqueles lá eram apenas alguns, né? Eles fizeram também comparação ali com outras linhagens celulares, fizeram comparação com outra droga, o Remdesivir. E aquele terceiro gráfico lá tá aqui, repara que ele é só mais um no meio de tantos. Ele é um gráfico super complicado de ler. Ele tem aqui um veículo, que seria uma espécie de controle, não sei. O Remdesivir, e fazendo uma comparação aqui com o NHC, o eixo vertical aqui era o total de erro, né, a taxa de erros. Isso aqui era o período de tempo, 0, 24 e 48 horas. E aqui, eventualmente, a concentração do fármaco. Da molécula, melhor dizendo. Repara que o NHC a 0,1 micromolar quase não provoca erros, né? A 1 micromolar provoca uma quantidade intermediária de erros, 0,05, e 10 micromolar provoca muitos erros genômicos no vírus. O Remdesivir, em comparação, né, mesmo em concentrações altas, não provoca tantos erros assim. E o ponto aqui é que o mecanismo de ação desse NHC, ele opera. O mecanismo de ação dele é o seguinte, ele provoca essas mutações, né, genéticas, genômicas no vírus, e é com base nisso que tem a eficácia dele. A eficácia dele está em provocar erros genômicos no vírus e, com isso, inibir, né, a replicação do vírus. Muitos erros no genoma levam o vírus a não conseguir fazer as proteínas dele de forma adequada, né? E com isso ele não consegue se replicar. Ou seja, esse é literalmente o mecanismo de operação dessa molécula, NHC. Essa é a forma como ela age. Os autores até brincam com isso, né? Eles colocam aqui uma introdução aqui no artigo falando sobre consequências catastróficas. E a brincadeira deles é que você causa consequências catastróficas no genoma viral para impedir que ele cause consequências catastróficas na humanidade. É no cenário pandêmico, né? Mecanisticamente falando, né, essa droga é incorporada no genoma, no RNA viral, induzindo mutações e eventualmente levando a erros. E com esse acúmulo de erros no genoma, o vírus perde a capacidade de se replicar. E tá aqui, ó, o mecanismo de ação do NHC
é por mutagênese letal, onde mutações deletérias do tipo transição, purina por purina, pirimidina por pirimidina, não é isso? Se acumulam no genoma viral e, enfim, impedem a capacidade de replicação dele. Bom, vai ter link do texto na descrição para quem quiser ler. Aqui no gabarito da questão, os autores colocaram o seguinte: a quantidade mais indicada do NHC a ser usada em humanos é de 1 micromolar, concordo, pois garante uma taxa de inibição viral próxima aos 100%, a gente viu isso nos gráficos, né? E uma taxa total de erro na replicação genética 50% menor que produzida por doses mais altas. Isso é verdade, de acordo com o gráfico, eu só não entendi o porquê deles terem comentado isso aqui. Vale comentar que essas conclusões aqui sobre a dose mais adequada, os autores do texto original em momento algum entram nessa discussão. Eles só apresentam os resultados e é isso. Eles não entram na discussão sobre qual é a dose mais adequada. E como eu mostrei lá no texto, o mecanismo de ação do vírus depende fundamentalmente da produção de erros na replicação genética do vírus. A leitura que eu fiz desse caso foi o seguinte: 1 micromolar é suficiente para uma taxa de 100% de inibição e também de redução do título. Você não precisaria de doses maiores, né? Custo-benefício. Você consegue isso com apenas 1 micromolar. Não precisaria de doses maiores. E sim, doses maiores levam a maiores erros na replicação. No gabarito comentado, eles colocaram o seguinte: embora reduza bastante a carga viral, o NHC induz mutações durante as replicações, a gente viu isso lá no texto, né? O que poderia causar mutações que aumentariam a pandemia. Essa foi a razão deles para achar que menos mutações seria, né, menos perigoso num cenário pandêmico. E isso aqui faz sentido, tá? Não tô dizendo que não faz nenhum sentido, só tô dizendo o seguinte: isso aqui em momento algum foi tocado nos autores do artigo original. Isso aqui foi uma conclusão da pessoa que fez a questão, é uma interpretação, né, uma leitura que ela fez do artigo. E, enfim, a gente tem sempre que tomar aqui com algum cuidado, né, de que foi uma interpretação pessoal de quem fez a questão. Questão 9 falou sobre microbiologia, um textinho aqui discutindo um pouco, né, a diversidade de bactérias, a variedade de propriedades morfológicas, fisiológicas e também ecológicas, né? A questão apresenta aqui alguns recursos, né, de literatura para quem quiser estudar microbiologia. Em seguida, a questão traz 5 alternativas, mas apenas uma delas fala apenas verdades, né? Outras contêm alguns erros. Vamos discutir os erros que estão nas erradas? Bem objetivamente aqui, letra A falou de arqueias, né? Gram-negativas. Essa relação de gram-negativas e gram-positivas a gente vai considerar apenas em eubactérias, as bactérias, enfim, propriamente ditas, né? Não tenho informação sobre essa relação de gram-negativas e gram-positivas em arqueobactérias. A C falou que bactérias quimiolitotróficas obtêm energia pela oxidação de compostos químicos orgânicos. Essas seriam as quimioorganotróficas, né? Quimiolitotróficas obtêm energia pela oxidação de compostos químicos inorgânicos. A D talvez fosse a mais fácil, né? Ela faz aquela confusão de bactérias gram-positivas e gram-negativas em relação à espessura da parede de peptídeo-glicano. As gram-positivas têm uma parede espessa de peptídeo-glicano. E a E falou sobre micoplasmas, né? Toca no assunto de que elas não são incapazes de formar, né, uma parede celular, e por isso a penicilina não tem ação contra elas, porque a penicilina atua enfraquecendo a parede celular das bactérias. Como elas não têm parede celular, a penicilina não tem efeito. Só que ela diz o seguinte: devido a essa característica, não ter parede celular, elas apresentam maior plasticidade, ok, mantendo sua forma em todas as circunstâncias. Aqui é que está errado. Aqui ela se contradisse, né? O fato de não ter parede torna as bactérias micoplasmas, né? Dão a elas um formato irregular. E a B, que era a correta, né, super específica, falou sobre uma espécie específica, né, Spherotilus natans. Ela está correta, né, mas a pessoa teria que ter essa informação específica ou resolver eliminando as erradas. Então, essas Spherotilus natans têm ali uma bainha orgânica, né, as células parecem que estão contidas em um tubo, e essa bainha orgânica delas, que é incolor, pode acumular hidróxido de ferro, tornando-se amarronzada. Então aqui uma imagem, né, de uma colônia de Spherotilus natans. Repara que elas têm, né, um formato, uma coloração realmente amarronzada. E aqui a gente vê mais ou menos aqui uma relação, né, dessa coisa do ferro. Repara que elas reduzem nitrato, tá vendo? NO3 reduzem a NO2. E o ferro, o que elas fazem? Elas pegam o ferro 2+, e oxidam a ferro 3+. Com isso elas ganham esse aspecto aqui amarronzado. A questão 10 falou sobre insulina humana, tocou aqui no assunto da biologia molecular, né, sendo uma importante ferramenta ali no desenvolvimento, né, de insulina para o tratamento de diabetes mellitus. E em seguida ela traz algumas afirmações e pergunta quais delas você poderia usar para destacar o sucesso obtido pela biotecnologia moderna nesse contexto aqui, né, da insulina, da diabetes. Objetivamente falando, a 1, a 2 e a 3 estavam corretas, quem quiser pausar o vídeo para ler. A 4 estava errada porque ela diz o seguinte: viabilizou a obtenção de análogos de ação prolongada obtidos por síntese orgânica. E na biotecnologia, a gente vai ter ali a biossíntese, a síntese utilizando seres vivos, por exemplo, bactérias, não é isso? A síntese orgânica é quando um químico, por exemplo, vai para o laboratório e pega ali elementos mais simples e vai montando, né, elementos mais complexos, moléculas mais complexas, a partir de moléculas mais simples, moléculas orgânicas, obviamente, e que não envolve a participação de um ser vivo. Na biologia molecular, utilizando ali, por exemplo, as bactérias, né, a biotecnologia e tudo mais, ali a gente tem a participação de um ser vivo, e aí a gente pode chamar de síntese biológica.
Agora eu tô falando como se fosse óbvio, mas com certeza isso aqui não é óbvio e muita gente com certeza marcou letra E aqui. Então fica aí a recomendação para pesquisem aí, estudem a diferença entre síntese orgânica e biológica só para dar aquela fundamentada. A questão 11 fala sobre a expedição de Fernão de Magalhães. Em alguma das viagens dele, ele passou por quase toda a costa leste da América do Sul. E o que tem na costa leste da América do Sul? Mata Atlântica. E embora seja uma questão bem complexa, bem cheia de elementos, eu vou mostrar que com apenas esse conhecimento a pessoa mataria essa questão aqui até de forma bem fácil. Porque eles vão perguntar aqui, qual seria a paisagem observada na costa leste da América do Sul? Mata Atlântica é uma floresta tropical, certo? Bom, tem que fazer uma correção aqui, né? Eu acabei incluindo Ilhas Pacíficas ali no automático, mas a Mata Atlântica na América do Sul, certo? Mas nas Ilhas Pacíficas a gente também vai esperar o quê? Floresta tropical, é a mesma fitofisionomia. Portanto, considerando que a 1 a resposta seria floresta tropical, só poderia ser B, C ou E, né? A pessoa já eliminaria A e D. Se a resposta da 1 para a pessoa foi floresta tropical, a 2 pergunta se nessa paisagem teria maior riqueza ou equitabilidade de espécie. A pessoa não teria opção, ela teria que falar riqueza porque é tanto a B quanto a C e a E trazem riqueza como resposta. Agora, a 3 é a pá de cal, porque aqui ela parece complicada, mas ela não é. Quais principais teorias explicam esse padrão? A pessoa iria ver aqui nas alternativas, iria ver alta temperatura e precipitação, típico de floresta tropical, né? Alta temperatura, calor e umidade. E as outras, tanto a C quanto a E, falaria de baixa temperatura e precipitação, o que não é algo que você espera numa floresta tropical. Portanto, a pessoa aqui já chegaria à conclusão de que era a letra B. Viu, sem me aprofundar muito, eu tentei mostrar aqui que a lógica, a forma como a questão foi construída, ela se tornou uma questão fácil se a pessoa soubesse, né, essa coisa da floresta tropical, alta temperatura e umidade, né? Questão 12 falou sobre as doenças de expansão, que são causadas por aumento anormal de sequências repetitivas no genoma humano e caracterizadas por repetição de trinucleotídeos. E deram como exemplo aqui na alternativa correta, doença de Huntington. Manual MSD, doença de Huntington, repara que ela está no mesmo conjunto de doenças, né, chamados transtornos de movimento e cerebelares, mesmo grupo de doenças, por exemplo, da doença de Parkinson, é um distúrbio autossômico dominante. Essa doença é resultado da mutação no gene HTT, no cromossomo 4, causando repetição anormal da sequência CAG que codifica o aminoácido glutamina. Portanto, a repetição anormal de um códon, né, de um trinucleotídeo. Questão 13 falou sobre filogenética de pinguins, trouxe aqui uma árvore filogenética com diversas espécies de pinguins. E da análise da árvore filogenética, considerando que o tempo passa da esquerda para a direita, então aqui é mais antigo, aqui é mais recente, né? Seria correto dizer que o clado C é mais antigo que o clado E? O clado C surgiu aqui, o clado E aqui, então o clado E é mais antigo, né, considerando a questão do tempo, que o clado C. O clado F é grupo irmão do clado B? Aparentemente sim, né? Os dois têm um ancestral comum exclusivo. Eles têm suas ramificações, mas tem aqui um ancestral comum exclusivo a ambos, portanto um grupo irmão, um grupo monofilético. O clado D é parafilético em relação ao clado E. Se você pegar apenas D e E, eles são parafiléticos. Por quê? Porque eles têm um ancestral comum, mas esse ancestral comum também incluiria H e G, né? Aí sim você teria um grupo aqui de descendentes desse ancestral aqui, que teria que incluir todos. Agora, o clado D é grupo irmão do clado F. O F tem um ancestral comum mais próximo com B do que com D. A gente poderia dizer que o grupo DF é um grupo polifilético, não um grupo irmão. A questão 14 é uma questão complicadíssima. Toda vez que eu abro essa prova e olho essa questão, eu vejo um problema diferente nela. São tantos problemas que teria um vídeo de 2 horas aqui só para falar dos problemas dessa questão. Eu quero que esse vídeo aqui tenha menos do que 1 hora, então eu vou tentar ser bem objetivo. Vou apenas selecionar alguns problemas principais que eu percebi nela. Se eu fosse o responsável por liberar uma questão para vir para a prova, eu jamais teria liberado essa questão aqui. Basicamente falando, eles vão trazer aqui uma matriz de dados e vão montar um cladograma parcimonioso, né, com base nessa matriz aqui. Eu vou colocar um link para essa apostila aqui, para quem quer aprender, né, enfim, a teoria por trás da montagem de um cladograma a partir de matriz de dados. É um texto complicadíssimo, eu só li um pouco dele e chegou uma hora que eu parei de conseguir acompanhar. Então, assim, é para quem realmente quer aprender uma parada bem avançada. Eles trazem aqui alguns exemplos de árvore filogenética, com cladogramas, matrizes, né? E eu tô dizendo isso para dizer o seguinte, eu também não sou nenhuma autoridade no assunto, certo? Meus conhecimentos sobre matriz e montagem de cladograma é bem raso, mas aquela questão ali foi bem complicada mesmo. Para começar, reparem o seguinte, o texto diz, a matriz de dados abaixo representa entradas de caracteres de A a M, sendo que a matriz vai de A a T. Eles citam aqui alguns exemplos de caracteres, por exemplo, I2, JR, a letra I e J não estão na matriz. Eles colocam aqui M4, o caráter M não tem número 4, mas isso aqui eu tô só sendo um pouco pedante. E aqui está o cladograma mais parcimonioso, segundo eles. Repara que eles tratam as características aqui não por letra, mas por número. Eles só colocam letra quando existe ali uma variante, né, daquela característica, que pode surgir aqui, por exemplo, na D, 1, 2, 3 e 4, né? Aí quando eles vão citar uma variante diferente, eles colocam a letra e o número. Isso nem sempre é uma regra. Então nós temos aqui a matriz, eu pontuei aqui, né, que estão ausentes as letras I, J, K, L e R, e eu não entendo por que estão ausentes. Será que essa matriz aqui foi adaptada de uma outra matriz e virou meio que um Frankenstein?
Outra coisa que eu preciso pontuar também é que, às vezes, como a gente viu lá no cladograma, determinada característica a gente vai ter que tratar ela pelo número e não pela letra. Então, A igual a 1, B igual a 2, C, D, E... Enfim, entenderam, né? Por exemplo, M é o 9, S é o 14. Repara que é importante isso aqui. O táxon F, lembrando que o X aqui é o grupo externo, né? O táxon F, ele tem a característica 9, ok? Isso aqui é importante. E o táxon G não tem a característica 10, que é o N. Repetindo, o táxon F tem a característica M, também chamada de 9, né? E o G não tem a característica N, também chamada de 10. E eu não consigo deixar de pensar que algumas coisas que eles fizeram aqui foi proposital para deixar mais complicado mesmo. Repara que a M, que é a característica 9, né? Às vezes ela é tratada como 9, às vezes como M. Pra que isso, né? Outra coisa que a gente repara é, o M surge independentemente em B e em D. Portanto, ele é uma sinapomorfia, né, de B e D apenas. Em momento algum, M surge na linha principal aqui. Outra coisa, H é uma autapomorfia de A. Ela só surge em A. Como é que pode G ter sofrido uma reversão em H, se H em momento algum surge aqui na linha principal? Eu suspeito que eles queriam dizer aqui reversão de N, porque N surge aqui embaixo, né? E aí seria, ok, daria pra enfim, compreender. Então, quantas homoplasias nós temos aqui? M, que é a característica 9, é homoplásica, e Q também tem uma homoplasia aqui de Q2, né, que surge aqui em G e em A. E quantas reversões a gente observa aqui? P sofre uma reversão aqui, eu tô assumindo 0, que é uma plesiomorfia, né, como uma reversão de caráter. Né? O P surgiu aqui, ele sofreu uma reversão aqui. P sofre outra reversão aqui. Aqui foi específica em A, né, aqui abrangindo aqui F e G. Então, como é o mesmo caractere, a gente pode considerar como apenas uma reversão, ok? Essa letra aqui, que eles colocaram aqui, H, sofreu também houve uma reversão aqui, não importa de qual característica. E, supostamente, de acordo com o cladograma, M também sofreu uma reversão aqui. Então, pelo menos 3. E quantos passos tem esse cladograma? Cada ponto desse aqui, cada número ou letra, né, é um passo. Então, só aqui na linha principal tem 15. Se a gente for contar as laterais também, eu contei por alto aí uns 27 passos. Então, é correto afirmar que o cladograma apresenta 15 passos? Não, eu contei ali uns 27 por alto. Apenas 2 caracteres sofrem reversão? Eu achei complexo isso aqui, complicado. O interessante é que, de acordo com a matriz, isso aqui estaria correto, mas de acordo com o cladograma, e ele pede para observar o cladograma, né, eu contei lá umas 3 reversões. Sendo que aquela reversão de M eu não consegui explicar como é que aconteceu. E essa reversão de H eu só conseguiria explicar se, na verdade, não se tratasse de H. Os táxons D e G são grupos irmãos? D e G, a gente poderia fazer um grupo, né, monofilético D, E, F e G, só que, porque eles teriam aqui, né, um ancestral comum que ligaria todos eles, mas D e G apenas formaria aqui pelo menos um grupo parafilético. E a 4 disse que o caráter 9 se mostra homoplásico, o 9, como a gente viu, era o N, né, é o M, portanto, sim, eu apontei lá que havia uma homoplasia ali. Questões 15 a 20 vai falar sobre o sistema endócrino, especificamente sobre o ciclo menstrual, o ciclo reprodutivo feminino. Vai trazer aqui esse gráfico, umas curvas que a gente já está acostumado, né? Tem aqui a curva do estrogênio, da progesterona, e tem uma curva aqui da testosterona que não é tão comum nos estudos desse ciclo, né? A participação da testosterona no ciclo reprodutivo da mulher vai estar principalmente relacionada ali ao aumento da libido, né? Por volta aqui do período da ovulação, por volta ali do dia 14. Não se limita a isso, mas a principal função é essa. Garantir que no período ali, no momento da ovulação, a mulher vai estar querendo reproduzir. E para quem costuma estudar esse tema, já reparou que está faltando aqui a curva de FSH e LH, certo? Eles foram convenientemente omitidos porque a 15 vai dizer que FSH e LH são responsáveis ali pelo aumento da testosterona por volta do dia 14. Então, é só para não entregar a questão de bandeja. Eu vou colocar links na descrição e recomendar capítulos de livro para quem quiser, claro, estudar esse tema aqui com mais profundidade. Só vou fazer uma brincadeira aqui agora. Eu vou pegar essa curva aqui, que foi apresentada lá na prova, mais a curva do FSH e LH, e vou sobrepor as duas, vou colocar essa aqui um pouco mais transparente, né, pra gente conseguir ver as duas ao mesmo tempo, e vou também acentuar a curva da testosterona em vermelho para ela ficar bem nítida. Tendo feito isso, a gente consegue ver agora que o pico, né, da testosterona aqui por volta do dia 14 pode sim ter aqui uma relação, ó, com o pico, né, de FSH e LH que também sofrem um pico por volta desse dia. Entendeu? Eu não sei se ficou tão bom de ver, mas eu tentei o meu melhor aqui. O capítulo 81 do Guyton Hall, Fisiologia Feminina antes da gravidez e Hormônios Femininos, aqui tem tudo, aquela dança lá dos hormônios, né, aquelas curvas e tudo mais. Tudo que a pessoa precisa saber sobre esse tema vai ter aqui nesse capítulo. E o capítulo 1 do Embriologia de Larsen, um livro que também já te recomendei bastante aqui, Gametogênese e Fertilização em Primeira Semana. Aqui vai ter tudo sobre essa questão, né, dos hormônios ali e tudo mais, do ciclo menstrual. E também vai falar sobre gametogênese, que também vai ser importante para algumas questões ali na frente. Enfim. E para quem não gosta de livro, tem também aqui a página do Manual MSD, ciclo menstrual, super completa. Traz aqui as curvas, os hormônios, enfim. Essa página aqui também é bem legal, apesar dela ser menos científica, né, do que o Manual MSD. Ela também traz aqui um artigo bem ilustrado, bem... Aqui, ó, as fases, né? Ciclo ovariano,
ciclo uterino, fase de pré-ovulação e pós-ovulação. Repara que aqui no meio tem a ovulação, né? No ciclo ovariano, fase folicular e depois a fase lútea. Ciclo uterino, menstruação, fase proliferativa, fase secretora. Aqui a gente tem as curvas do ciclo uterino, mais para baixo vai ter o ciclo ovariano. E por fim eles colocam aqui uma síntese, né? O ciclo menstrual completo. Então assim, um artigo bem legalzinho mesmo de ler. E por exemplo, aqui no Manual MSD você tem acesso a informações relevantes. Por exemplo, o LH e o FSH, né? Que são produzidos pela hipófise, então são hormônios hipofisários, promovem a ovulação e estimulam os ovários a produzir estrogênio e progesterona. Então os ovários produzem estrogênio e progesterona. Aí tem as fases, né? Folicular, ovulatória e lútea. Por exemplo, aqui na fase lútea, né? Folículo rompido se fecha, forma uma estrutura chamada corpo lúteo que produz quantidades cada vez maiores de progesterona. Então o corpo lúteo produz progesterona. Aqui já no finalzinho, se o óvulo não for fecundado, enfim, ou se ele não se implantar, o corpo lúteo se degenera. O corpo lúteo também é chamado de corpo amarelo por alguns textos, né? Se degenera, então ocorre a degeneração do corpo lúteo e a concentração dos hormônios estrogênio e progesterona cai e começa um novo ciclo menstrual. Dito tudo isso, o corpo lúteo é responsável pela produção de progesterona durante a fase secretora do útero. Lembrando que no ciclo uterino a gente diz fase secretora, no ciclo ovariano, fase lútea, certo? É a mesma, vai estar compreendido no mesmo espaço de dias. 17. Se forem removidos cirurgicamente, os ovários de uma mulher deixarão de sintetizar estrogênio e progesterona, que são sintetizados nos ovários, como eu mostrei lá no texto. 18. A regressão do corpo amarelo, ou corpo lúteo, tem uma relação direta com o início de um novo ciclo menstrual. 19. O aumento do estrogênio, o hormônio B lá no gráfico, entre os dias 12 e 14, deve-se à mudança nas dimensões do folículo de Graafi, que é o folículo que chega à maturidade. Aí chama ele de folículo de Graafi. E a 20 tratou das etapas da gametogênese feminina, né, da formação ali do ovócito, né, que eventualmente vai dar origem ao gameta, o óvulo, né, que enfim vai ser fecundado, uma vez fecundado, né, dá origem ali ao zigoto. Ovogônia, ovócito primário, primeiro corpúsculo polar, ovótide. Claro que eles suprimiram aqui algumas etapas, né, mas a ordem cronológica está correta. Esse termo aqui, ovótide, ele é... Pelo que eu entendo, ele é uma fase intermediária na diferenciação entre o ovócito secundário, quando ele é fecundado, antes que ele se torne óvulo, propriamente dito. Ele tem essa fase de ovótide. Alguns autores nem sequer citam essa fase aqui. Eu trouxe aqui a oogênese, ou ovulogênese, né, de acordo com a Mabise e Marto, só para mostrar que aqui, todas aquelas etapas, né, ovogônia, ovócito primário, corpúsculo polar, aqui eles colocam ovótide, né, então assim, esse aqui é um dos recursos que cita a fase de ovótide, compreendida entre a fase de ovócito secundário e o óvulo definitivo. Aqui é a oogênese segundo o capítulo 1 do Larsen que eu mostrei ainda agora, né, temos aqui ovogônias, né, isso aqui tudo diploide ainda, antes da puberdade. Temos o ovócito primário, eventualmente rola ali então a meiose 1, forma aqui então ovócitos secundários, etc. Enfim, ele fica com a meiose interrompida, né, até ser fecundado, e lá no final vai dar origem então aos ovócitos secundários que vão eventualmente se transformar em óvulos. E aqui é a maturação do folículo, né, eventualmente chegando ali à maturidade liberando o óvulo. Olha aqui que quando ele está no estágio dele, né, de máximo desenvolvimento antes da ovulação, os picos aqui dos hormônios, né, FSH e LH, e olha aqui embaixo o estrogênio, né, tem esse pico de estrogênio aqui. E aqui é só para mostrar como ele aumenta realmente de tamanho, né? Claro que isso aqui é uma ilustração, mas enfim, ela exemplifica, né? Ele ilustra o aumento de tamanho, né? Enfim, quando ele chega então na fase de maturidade, ele é chamado de folículo maduro de Graafi. Lembrando que vários folículos entram em processo de desenvolvimento, né? Mas só um chega à maturidade, que é o de Graafi. A questão 21 começa falando sobre beta-talassemia, mas a questão não teve nada a ver com isso, foi sobre mutação genética. O texto fala aqui sobre uma mutação no códon 39, enfim. O que ele faz? Ela forma códons de terminação. Isso aqui é o tipo de mutação que a gente chama de sem sentido. Ela forma um códon terminal e para a tradução da proteína ali. Então, quando a um aqui embaixo diz que a mutação descrita no item A é classificada como uma mutação de troca de sentido, não, tá errado, é sem sentido. A mutação de troca de sentido é quando você muda o aminoácido que vai estar presente ali, né? O segundo tipo de mutação, que o texto cita, é uma mutação onde ocorre a substituição do nucleotídeo adenina por guanina. Isso é uma mutação do tipo substituição do tipo transição, purina por purina, certo? Adenina por guanina. Então, quando a 2 diz que a mutação do item B é uma deleção, não, é uma substituição do tipo transição. Assim como a terceira mutação, que também resulta na troca de guanina por adenina, também é uma substituição do tipo transição. Portanto, o item 3 está correto, é uma transição. E a 4 disse que uma vez que a talassemia tem um fator genético, né, envolvido nela, o melhor diagnóstico seria o que envolvesse sequenciamento do DNA, o que está correto. Seria o diagnóstico mais preciso. Se o participante soubesse dessa relação ali das mutações de troca de sentido, sem sentido, ele saberia que a 1 estava errada e ele poderia eliminar A, C e E. Só teria B e C, né, como possíveis alternativas. Daí ele ia ler a 2, que diz que a mutação no item B é uma mutação de deleção, ele ia ler no texto
que o próprio texto diz que é uma substituição, ele iria saber que a 2 está errada também, e obviamente ele iria colocar a letra D, 3 e 4. 22. Um hotspot de biodiversidade é uma área de alta riqueza de espécies de biodiversidade e que está sofrendo degradação por atividades humanas. Aqui no Brasil a gente tem a Mata Atlântica como exemplo de hotspot de biodiversidade. A 23 diz que um relatório da IUCN, International Union for Conservation of Nature, repara que eles erraram aqui a sigla, né? Aqui no lugar do B seria um N. De acordo com esse relatório, para o ano de 2021, nós teremos entre 30 e 40 mil espécies com risco de extinção. Essa questão aqui é uma covardia sem tamanho, porque, para começo de conversa, esse número aqui ele é subestimado. Eu chutaria a letra aqui com certeza, porque 100 mil ainda é um número subestimado. Agora, eles estão falando especificamente sobre esse relatório de 2021 da Red List, né, da IUCN. Então, assim, a pessoa teria que ter lido esse relatório e saber desse número, que é um número específico que está num relatório específico. Eu tenho certeza que o número de espécies em risco de extinção é muito superior a 100 mil, mas catalogadas na Red List da IUCN, ali nesse ano, 2021, entre 30 e 40 mil. Então nós temos aqui o website, né, da Red List da IUCN, e atualmente mais de 42.100 espécies. Então assim, o número aumentou um pouquinho, né? Enfim, no ano que você está assistindo o vídeo aí talvez tenha aumentado um pouco mais ainda, inclusive. Mas enfim, é uma coisa específica, certo? O número com certeza é muito maior que esse. Isso aqui é uma subestimativa com base no que eles conseguiram catalogar, certo? Questão 24 sobre botânica, falando aqui sobre especiarias. Tem aqui as alternativas, né? A canela é extraída da epiderme do tronco de árvores do gênero Cinnamomum. Epiderme do tronco de árvores é uma frase que provoca infartos e derrames em pessoal da botânica. Se alguém da botânica lê isso aqui, tem convulsões, até desmaia. Epiderme é um derivado ali, é uma estrutura presente em caules com crescimento primário, certo? Em troncos de árvore, a gente está pensando aqui já em plantas com crescimento secundário. Aqui a estrutura de revestimento a gente já vai chamar de periderme. E a canela em pau, que a gente está acostumado, né, é justamente uma partezinha ali da periderme. Recomendo assistir videozinho aí de extração de canela, é difícil explicar. Eles dão uma raspadinha, depois vão lá e tiram, né, a parte interna ali da periderme. E obtém essa estrutura aqui que depois de seca vira, né, tem aquele aroma, né, aquele sabor forte. Lembra a extração de cortiça, né? Eles tiram aqui o que a gente chama popularmente de casca, né? E ali é que tá, então, a canela. A B disse que pimenta do reino é a semente do fruto seco tipo baga, e baga não é um fruto seco. Aqui os cachos de pipernigrum são bagas, são frutos, né? Lembra ali, enfim, a uva. Tem várias bagas famosas, tomate, melancia, enfim. Laranja, limão. A C está correto, o cravo da Índia é o botão floral desidratado de Syzygium aromaticum, o aromaticum. Tá aqui o botão floral in natura, né? A flor antes de abrir. E uma vez desidratado, ele fica, né, do jeito que a gente está acostumado a consumir. A D disse que o anis estrelado são flores trímeras de Illicium verum, não são flores, são frutos. Aqui a flor de Illicium verum, eu contei por alto aqui 10 pétalas, e aqui seria então o anis estrelado, que é o fruto, né? Tem esse formato aqui de estrelinha mesmo. E a E disse que o gengibre é uma raiz tuberosa, na verdade é um caule subterrâneo do tipo rizoma da planta Zingiber officinale. Então quando você consome o gengibre, você está consumindo um caule subterrâneo, certo? Tá aqui a anatomia, né? Ele fica por baixo da terra, por isso subterrâneo, né? 25 falou sobre cortiça, né? Quercus suber. Falou sobre o suber, que dá o nome à espécie, inclusive, que é o tecido vegetal também componente da periderme, de onde é extraída então a cortiça. Tá aqui, ó, esse tecido ele é encontrado em vegetais que apresentam crescimento em largura, crescimento secundário, especialmente ali, né? Falou aqui de filogênio, é importante estudar crescimento secundário. Substitui a epiderme na função da proteção dos tecidos internos e, apesar da função análoga, tem uma série de diferenças em relação à epiderme vegetal. E 4 das alternativas abaixo vão conter diferenças, né, entre o tecido do suber e a epiderme vegetal, e uma delas vai estar errado. Não é uma diferença que você pode citar entre essas duas estruturas. Então, os estômatos são uma estrutura de epiderme, né, presente ali principalmente na epiderme abaxial, de baixo, né, das folhas. B. Células mortas por impregnação de suberina, a proteína que vai estar presente ali no suber, né? Portanto, sim, uma característica apenas do suber e ausente na epiderme, obviamente. Com relação à estratificação, a epiderme, por exemplo, nem sempre é estratificada. Alguns grupos ali que vivem em ambientes com estresse hídrico, por exemplo, enfim, alta insolação, podem ter ali uma estratificação, mas nem sempre é a realidade. E na região do suber, as células sofrem, né, a impregnação de suberina. Então a parede celular lá não é mais predominantemente de celulose, ela sofre ali impregnação e ela é suberizada. E as lenticelas são aberturas aqui na região do suber que permitem aqui trocas de gases, transpiração, etc. Na epiderme você vai ter ali os estômatos, né? E na região aqui do suber, com crescimento secundário, lenticelas assumem essa função. 26 falou sobre fotoperiodismo, o efeito do fotoperiodismo no florescimento de plantas. A gente erroneamente chama plantas de dias longos, plantas de dias curtos, né? Quando o mais correto seria dizer plantas de noites longas ou plantas de noites curtas. Porque essa relação não está relacionada com o tempo de iluminação, mas sim com o tempo de escuridão.
E esse experimento aqui, ele deixa isso bem claro. Repara que numa noite longa, certo? No fotoperíodo, onde você teve menos período iluminado e mais período de escuro, plantas de noites longas florescem, porque a noite foi longa, né? A gente pode também dizer que foi porque o dia foi curto. Aí que tá o ponto, né? A noite foi longa. E plantas neutras, elas não sofrem influência desse período aqui. Repara aqui que na noite curta, né, o dia longo, a planta de noite curta floresceu, porque a noite foi curta. E o ponto-chave aqui é o seguinte: quando você tem uma noite longa interrompida por um período de iluminação, a planta de noite curta floresce. Por quê? Porque embora tenha tido um período longo de noite, mas ele foi interrompido por um período iluminado, que gerou 2 períodos curtos de escuridão. E nisso a planta floresceu, ou seja, não importa se o dia foi curto, o que importa, no caso, ou longo, né? O que importa é se a noite foi longa ou curta. E quando a gente fala dia ou noite, a gente está falando de iluminação ou escuridão, né? É isso que importa para as plantas. A planta de noite curta vai interpretar essa noite longa interrompida por um período de iluminação como 2 períodos curtos de escuridão. Já recomendei antes e recomendo de novo o capítulo 24 do Thais Zager, Controle do Florescimento. Aqui vai estar tudo muito melhor explicado do que eu sou capaz de explicar. Especificamente nesse tópico aqui, ó, as plantas monitoram o comprimento do dia pela medição do comprimento da noite. Aí vão ter aqui também as ilustrações, né, do mesmo jeito que estava lá na prova, enfim. 27 falou um poeminha aqui sobre Caatinga, o bioma desértico brasileiro. Um bioma cauteloso que guarda água em seu interior, referindo aqui às suculentas, né, as cactáceas bromeliáceas. Epiderme revestida de cera, muitas das vezes, para evitar a transpiração. Raízes profundas, cuidado, porque é uma característica mais associada ao cerrado, né? Não é que na caatinga não possa ter, pode. Mas em relação a cactáceas, por exemplo, as raízes delas são bem superficiais, então não confundam. Em relação às alternativas, a letra A falou que a senescência foliar ocorre devido ao aumento na concentração de ácido abscíssico, e aqui sempre rola essa confusão, né? A abscisão foliar não é provocada por aumento de ácido abscíssico, por incrível que pareça, né? A gente vai associar mais a relação de auxinas e etileno. Estudem isso porque é importante. A B falou que o parênquima aquífero se origina do meristema vascular. Não, ele se origina do meristema fundamental. O meristema vascular vai originar ali o câmbio vascular, né? Os tecidos condutores. A C falou que Suber apresenta ali um revestimento de uma cutícula, né? A cutícula é uma substância derivada da epiderme e não do Suber. Então, órgãos com crescimento primário, né, que tem epiderme, podem ter essa estrutura, esse revestimento de cutícula. A D disse que as plantas da caatinga, uma adaptação delas seria o metabolismo alcalino das crassuláceas, e a pessoa já poderia parar de ler aqui, né? É metabolismo ácido das crassuláceas, a fotossíntese CAM, presente, né? Em algumas plantas da caatinga, assim, cactos, por exemplo. E aqui embaixo eles ainda falam que as citocininas influenciam no fechamento dos estômatos, o que também está incorreto aí, que sim seria o ácido abscíssico. E esta é correta, né? Em alguns casos, a perda da água por evaporação é diminuída, retração da parede celular. Nesse caso, o déficit de pressão... Aqui a célula está ressecada, né? Nesse caso, o déficit de pressão de difusão, DPD, é resultado igual à soma da pressão osmótica, PO, mais, né, a pressão de turgor, PT. Esse textinho aqui ótimo, do Biomania. Relações hídricas nas células vegetais. Quando a célula fica exposta ao ar, né, ela fica dessecada. Nesse cenário, DPD igual a PO mais PT, como a gente viu lá na prova. Questão 28, uma questão complicadíssima também. Apresentou os resultados de um estudo que visou compreender a dinâmica da adaptabilidade das fibras musculares à atividade física. E eles avaliaram o efeito do exercício, né, em 3 tipos de fibra, tipo 1, 2A e 2B, como está aqui na prova. Esse aqui é o artigo citado na questão. As fibras estudadas foram essa aqui: SO, Slow Oxidative, lenta oxidativa, né? FOG, oxidativa rápida, oxidativa e glicolítica, e FG, rápida, glicolítica. Bom, eles concluíram que, por conta do exercício da natação, os músculos inspiratórios, isso aqui é feito em ratos, tá? Realizaram maior trabalho devido à pressão hidrostática, ao aumento da frequência respiratória e aumento da resistência elástica pulmonar. E que para isso houve a necessidade de maior adaptação aeróbica, com consequente aumento do percentual de fibras oxidativas, o que levou a uma maior resistência à fadiga. Aqui para a questão é importante saber o seguinte: fibras glicolíticas, como por exemplo a 2B, FG, né? E a tipo 2A, que faz tanto atividade oxidativa quanto glicolítica também, né? Elas apresentam maiores concentrações de ATP em seu interior. Já as aeróbias, maiores quantidades de NADH. Essas aeróbias são as oxidativas tipo SO. E aí a questão deu pra gente essas imagens aqui, que eu não tenho olho suficiente para identificar nenhuma nuance aqui, eu não consigo compreender nada do que aconteceu aqui nessas imagens. Tem que ter um olho muito treinado. Talvez as imagens estejam dizendo muita coisa, mas o meu olho destreinado, a minha ignorância no assunto, não me permite compreender o que aconteceu aqui.
E aí ela propõe que, analisando as lâminas histológicas, a pessoa analisasse as assertivas abaixo. Aonde diz, os animais submetidos à atividade física, natação no caso, né, apresentaram maior quantidade de fibras oxidativas. Como a gente viu lá no artigo, essa foi a conclusão que os autores chegaram, portanto isso aqui está correto. Mas um participante que está fazendo a prova não teria acesso ao texto e, pelo menos da minha parte, eu não consegui observar isso aqui. As que fazem a atividade oxidativa são SO e a FOG também, né? Então aqui, enfim, destreinado, aqui treinado. Pra ser justo, assim, olhando, né, especialmente aqui em relação a SO, a gente nota aqui um aumento, né, na SO. Eu posso estar exagerando um pouco, mas assim, eu não sei, não é muito óbvio pra mim. Eu demorei muito tempo, talvez, pra perceber que existe alguma diferença entre um e outro. Aqui embaixo, essas aqui também, a gente nota um aumentozinho. Agora, nessa aqui eu já não achei tão acentuado assim. O SO daqui com o SO daqui. Então, assim, é uma coisa meio dúbia, não sei. E, de novo, não tô dizendo que a prova está errada ou que a imagem está errada, não. Tô dizendo o seguinte, é a minha incapacidade, a minha dificuldade que eu tive em olhar as imagens, até compreender talvez alguma coisa aqui de aumento. Achei bem complicado isso. Aqui, olhando as imagens diretamente no texto, essa fibra SO é a mesma que essa aqui? São a mesma fibra e aumentou? Ou essa aqui já é uma outra fibra? Enfim, no texto eles também apresentam aqui uma tabela com valores, e aqui seria mais fácil de você perceber o que aumentou e o que diminuiu. A tabela ajuda um pouco, né? As imagens realmente eu acho que exigem um olho um pouco mais treinado. Se alguém teve facilidade aí, ok, ótimo, o meu olho é ruim, perfeito. A 2 diz que a mudança no padrão de fibras é uma adaptação negativa. Bom, considerando que ela diminuiu a fadiga nesses músculos intercostais que são fundamentais para a respiração, isso aqui não foi negativo, foi positivo, né? Trouxe menos fadiga para os músculos que participam da ventilação. A 3 disse que a participação dos músculos intercostais pode ser substituída por apenas a participação do diafragma. Não, ambos são importantes, né? No movimento de inspiração e expiração. Para 4, lembrar que as fibras do tipo 2B, glicolíticas, né, expressam maiores concentrações de ATP. Então, a redução na expressão de MATPase não estaria relacionada a um aumento na presença de fibras glicolíticas, mas a uma diminuição, né? Redução e diminuição. 29, uma doença chamada aqui doença Y, tem caráter hereditário, afeta pessoas homozigotas para o alelo IC. Portanto, é uma doença que a gente infere aqui recessiva, né? E o alelo C, eu vou chamar de C apenas, tá? A, C, para não ficar falando YC toda hora. Esse alelo C vai causar a doença apenas quando em homozigose, portanto, recessivo. Heterozigotos AC ou AA não apresentam a doença, portanto, o alelo A é o dominante. O alelo C tem uma mutação que elimina o ponto de restrição de uma enzima de restrição DDE1. Foi feita uma eletroforese numa região específica ali no gene, né? Uma região de 381 pares de base, justamente no gene que pode controlar a mutação, né? E incubaram com a enzima de restrição DDE1, que reconhece essa sequência aqui, né? Esse sítio de restrição, que aparentemente está em algum lugar ali dentro daquele gene. Esse é o resultado da eletroforese. A gente repara que 1, 2 e 3 são os indivíduos, né? Aqui tem a régua, entre aspas, né? Para medir aqui o tamanho dos fragmentos. 1, a gente repara que ele é heterozigoto. 2 e 3 são homozigotos, né? Um deles vai ser homozigoto dominante e o outro recessivo. Lembrando que esse fragmento tinha 381 pares de base. A gente tem um fragmento aqui que está por volta ali do 400, portanto poderia ser o fragmento completo, né? E os outros que estão aqui embaixo, fragmentados, né? Em duas partes, certamente tem menos do que 300 e pouco, né? Portanto, seria a parte que sofreu a clivagem. A mutação no alelo recessivo elimina um ponto de restrição dessa enzima. Então, o alelo que não tem esse ponto de restrição, o que não foi clivado, é o mutante. Então, o alelo que não sofreu a clivagem e que, portanto, não tem o ponto de restrição, portanto, é o mutante, seria esse aqui de cima, certo? Então, 2 é o homozigoto recessivo, 3 o homozigoto dominante. Então, aqui a enzima de restrição DDE1, ela cliva esse sítio de restrição aqui, formando dois fragmentos, um de 180 pares de base e um de 201. O gene mutado não tem o sítio de restrição para a enzima, certo? Portanto, fica um fragmento completo de 381 pares de base. A substituição de uma adenina por uma timina elimina o sítio de clivagem, uma transversão, né? Então agora ficou tudo muito óbvio, né? 1 é o heterozigoto, a gente já sabia disso. Esse alelo aqui de cima, de 381 pares de base, é o alelo mutante. Aqui embaixo seria o que sofreu a clivagem, portanto, o que não tem a mutação, né? 2 é o homozigoto recessivo, ele tem duas cópias do alelo mutante. 3, o homozigoto dominante, ele tem duas cópias do alelo que sofreu a clivagem, o selvagem. Se a gente cruzasse, por exemplo, o heterozigoto 1 com o 3, que é o homozigoto dominante, a questão vai propor isso, a gente teria zero possibilidade de surgimento de um homozigoto recessivo. Desse cruzamento surgem 2 homozigotos dominantes e 2 heterozigotos. Então, o correto seria a letra B, a doença recessiva, autossômica recessiva, né? Heterozigoto, homozigoto recessivo e dominante, e 0% de probabilidade de ter ali o surgimento, né, de um homozigoto recessivo, de um afetado, no cruzamento de 1 e 3. Eu me emocionei e esqueci de mostrar as perguntas, né? Essas aqui eram as perguntas que foram feitas e que teriam que ser respondidas, mas já estão respondidas. 30 sobre alelos letais. No gado bovino existe um alelo chamado dwarf,
que quando em heterozigotia produz crias com pernas mais curtas, então ele é um alelo dominante, quando em heterozigose ele expressa o efeito dele, mas quando ele está em homozigose, certo? 2 cópias dele, aborto espontâneo, alelo letal, né? Se um macho dwarf, que necessariamente é um heterozigoto, porque se fosse um homozigoto dominante teria morrido, né? For cruzado com 400 vacas dwarf, também heterozigotas, basicamente é o seguinte: num cruzamento de heterozigotos para esse gene dwarf, qual a proporção fenotípica esperada na descendência? Fenotípica, para deixar bem claro o seguinte, não importa a probabilidade teórica. Quantos descendentes vão ter, literalmente, né? 2 para 1. Tá aqui, você cruza 2 heterozigotos, porque eles necessariamente são heterozigotos, né? Porque tem a perna curta, mas estão vivos. Vai ter aqui 1/4 vai morrer. Não conta para análise fenotípica. Vão ter 2 heterozigotos para 1 homozigoto recessivo, certo? Então, 2 para 1. E com isso nós ficamos por aqui. Essa prova foi complicada demais. Eu tentei ser bem objetivo nas análises, mas assim, cada questão dessa daria horas de discussão, né, de análise. Tentei ser bem objetivo para ter um vídeo, né, com menos de 1 hora de duração. Enfim, provas de seletiva internacional são provas desgastantes e complicadas, tá? Vá preparado para o pior. E no próximo vídeo, então, veremos a prova da primeira fase da 18ª OBB. Até lá!